Uma pedra gigantesca e rara, descoberta há 11 anos, desperta a cobiça de brasileiros e americanos num jogo de mentiras e traição. É a disputa pela Esmeralda Bahia, uma peça bruta de 400 quilos e que pode valer até 2 bilhões de reais. Hoje a pedra está sob o poder da justiça americana em Los Angeles. E uma pergunta permanece sem resposta. Afinal, quem é o verdadeiro dono da super esmeralda? Brincos de 200 mil reais. Uma pulseira de 110 mil. E este anel, 76 mil. Colares dignos de uma princesa. Essas maravilhas são as esmeraldas que a gente conhece. Mas e se a esmeralda for assim, em vez de polida e brilhante, uma pedra bruta, gigantesca? Pode valer quanto? Esta aqui é brasileira, talvez a maior de todos os tempos. Quase 400 quilos. O preço pode chegar a $1 bilhão, 2 bilhões de reais. Essa aí é uma peça de coleção. Foi descoberta numa mina baiana em 2001 e teria saído de lá por mixaria. Por quanto o senhor vendeu, o senhor lembra? Eu vendi por 45 mil. Na tradição do comércio de pedras preciosas, de muitos intermediários e contratos só de boca, ela foi passando de mão em mão, até ser discretamente despachada para fora do Brasil. Essa pedra foi extraída do território brasileiro sem a devida autorização. Pelo menos 5 pessoas brigam no tribunal americano pela Esmeralda Bahia. Inclusive 2 ex-amigos que hoje se odeiam por causa dessa disputa. Será que essa esmeralda, que não para na mão de ninguém, é uma pedra maldita? A esmeralda gigante, conhecida como Esmeralda Bahia, é o centro de uma história de negócios mal explicados, roubos, incêndios, mentiras e traição. E essa história você vai conhecer agora. A Esmeralda Bahia, que tanta disputa, tanta cobiça está provocando nos Estados Unidos, foi descoberta aqui, numa região muito simples, o povoado da Marota, na Serra da Carnaíba, na Bahia. Este geólogo explica, as esmeraldas começaram a ser exploradas nos anos 60. Não precisava nem cavar, elas brotavam do chão. Não durou muito. Cataram aquilo rápido, era catado em carrinhos de mão, não davam conta. E logo houve a necessidade de fazer escavações rasas, que logo se esgotaram. Quando eu estive lá a primeira vez, em 72, já eram várias escavações, até 30, 40 metros. Hoje as minas descem até 300 metros. Tudo ainda bem primitivo. Para falar lá embaixo, é pelo canofone. Tá bem, eu vou mandar a lanterna aqui agora, viu? E agora, para entender direitinho como é que funciona uma mina de esmeraldas, a gente vai descer a 62 metros. A gente finalmente chegou à galeria, um local muito úmido. No caminho, mesmo a rocha que parece mais comum, sempre esconde algum brilho. Isso aí é tudo região. A região de onde foi extraída a canga e outras esmeraldas também. Canga ou ganga é essa mistura de esmeralda com rocha. A Esmeralda Bahia é uma canga. E na história que os garimpeiros da Serra de Carnaíba contam, ela foi encontrada aqui embaixo, do outro lado, só que não dá para ir por aqui. Por isso nós vamos dar a volta pela galeria para chegar no lugar exato. Não parece, porque está cheio d'água, mas esse poço tem 27 metros de profundidade. Então a gente tem que passar com bastante cuidado. Foi aqui, ó. Esse foi onde foi extraída a canga, né? E outras cangas que a gente vendeu até seu Darcy. Seu Darcy ficou com várias dessas peças. É um homem de vida simples, mas dono de um conjunto raro. Enquanto os americanos brigam por uma única pedra brasileira, seu Darcy, no fundo da casa, tem uma coleção de várias delas, muito parecidas com a que está lá nos Estados Unidos. É uma coleção de esmeralda, né? Cangas de esmeralda. Ele compra a canga bruta e vai esculpindo para expor as hastes verdes. Por quanto o senhor está querendo vender o lote inteiro? O lote todo, 1 milhão. 1 milhão o milhão lote de todo? reais. Mas não é muito dinheiro não, né? Mas o principal negócio na área é o comércio de esmeraldas pequenas e não tão valiosas. Campo Formoso é o principal ponto de venda das esmeraldas que saem das minas. Em lugares como esse aqui, bem no centro da cidade, a Feira do Rato. É um comércio que gira em torno aqui também.
fica comprando aqui e vendendo aqui mesmo. Essas pedras aqui, quem que compra? Rapaz, quem compra elas aqui é os indianos. A grande parte das esmeraldas compradas aqui na Serra de Carnaíba por mais de 30 companhias indianas é vendida para o mercado árabe, onde é usada em decoração de casas e de mesquitas. Conversamos com indianos no hotel, fomos até o escritório deles na cidade. Rapaz, olha, eles não chegaram ainda. Esse negócio é obscuro, envolvido em segredo. Nenhum indiano quis gravar entrevista. As pedras chegam aos indianos na cidade, vindas das minas, que ficam afastadas, em povoados como Carnaíba de Cima. Mesmo depois que as pedras são vendidas e vêm para cá, para a cidade grande, é como se elas trouxessem consigo os mistérios do garimpo. É o caso da saga da Esmeralda Bahia, cheia de versões diferentes, depende de quem conta. O seu Darcy, que você viu no começo desta reportagem, diz que comprou a pedra na boca da mina por R$10 mil e que a revendeu por R$45 mil. Mas essas transações não aparecem no processo americano. Nos Estados Unidos, quem está no jogo são dois novos personagens. Os comerciantes Elson Ribeiro e Rui Saraiva Filho, de São Paulo. Eles têm uma versão diferente da do seu Darcy e da qual ele não faz parte. Elson Ribeiro afirmou à justiça americana que a família dele era a dona da mina na época em que a esmeralda foi achada. Ele alega que, sem passar por intermediários, a pedra foi levada para São Paulo. E foi assim que os compradores americanos entraram na jogada, na figura do empresário Tony Thomas. Tony disse também à Justiça dos Estados Unidos que foi apresentado aos brasileiros por outro americano, Ken Coneto, do qual era muito amigo. Elson e Rui dizem que nunca venderam a esmeralda. Mas no depoimento, Tony declarou que, encantado pela pedra, pagou por ela $60 mil. Em valores de hoje, cerca de R$120 mil. Mas será que a pedra valia só isso mesmo ou muito mais? Este especialista de São Paulo foi chamado para avaliar. E ele deu este laudo, liberado pela Justiça de Los Angeles na internet. Ele atribui à pedra um valor altíssimo, $925 milhões, quase R$2 bilhões. Quem que pagaria tudo isso por uma esmeralda dessa? Aquele que pagaria 106 milhões para um quadro do Picasso. O Sr. Dimitri, imigrante turco de origem grega, com 90 anos de idade, 40 de Brasil e muitas histórias, hoje trabalha em um pequeno escritório no centro paulistano. Lembra que fez um primeiro laudo com valor mais baixo. Se não me engano, foi 170 milhões. Mas os clientes reclamaram, ele aumentou e se justifica. São peças que não podem ser comparadas. Não existem tabelas por este tipo de peças, vamos dizer, são únicas no mundo. Como muitas coisas raras, o preço é estabelecido entre o comprador e vendedor. Já o presidente de um grande museu americano, com 42 anos de experiência em pedras preciosas, diz que a Esmeralda Bahia não vale tudo isso. Pelas fotos, avalia. O fato de ela ter sido mexida e danificada diminui muito o interesse. Para ter valor e beleza, tem de estar totalmente intocada. E não se entusiasma nem com os 400 quilos da pedra. As coisas boas vêm em embalagens pequenas, ele brinca. Mas opiniões como essa não esfriam a briga pela pedra. Tony Thomas declarou que, depois de acertar a compra da esmeralda, voltou para os Estados Unidos com o amigo Ken Coneto. A pedra seria entregue depois, só que ela nunca chegou. E o amigo disse, segundo Tony, que tinha sido roubada no trajeto. O tempo passou, Tony foi esquecendo o prejuízo, até que em 2008 viu notícias de uma esmeralda gigante que tinha sido apreendida pela polícia, numa denúncia de roubo. Reconheceu na hora, era a Esmeralda Bahia. Que história, hein? O Fantástico foi à Califórnia falar com os policiais que fizeram a apreensão. Ninguém conhece mais esse caso tão complicado das esmeraldas como o Scott e o Mark. Eles são detetives da polícia da região de Los Angeles. Os dois contam que se espantaram com a quantidade de supostos donos e suas versões mirabolantes. Como tem tanta fraude nesse caso e tantas histórias sobre a esmeralda, diz Mark, nós resolvemos guardá-la e deixar um juiz decidir quem é o dono. Desde a chegada aos Estados Unidos, vinda do Brasil, a Super Esmeralda tinha passado por várias fases.
Ficou em um cofre em Nova Orleans, bem na época do furacão Katrina. Ela ficou inundada no terceiro subsolo e foi resgatada por mergulhadores, diz o policial. Depois passou de mão em mão. E agora, cada um desse monte de intermediários diz que é o verdadeiro dono. Como prova de que a esmeralda era dele, Tony Thomas apresentou esta foto, tirada em São Paulo em 2001. Mas a história do Tony Thomas tem um furo. Se ele comprou mesmo a esmeralda, cadê o comprovante? Sumiu. Tony disse que o papel virou cinza num incêndio na casa dele em 2006, que o fogo foi ateado pelo ex-amigo Ken Coneto. Para Thomas, o incêndio foi provocado para tirá-lo do jogo. Ele não poderia mais provar que era o proprietário. Só tem um detalhe que a gente ainda não explicou. O Ken Coneto não tinha falado para o Tony Thomas que a esmeralda havia sumido no trajeto entre aqui, o aeroporto de Viracopos, e os Estados Unidos? Então como é que de repente a pedra apareceu lá? É que a esmeralda tinha sim sido enviada para os Estados Unidos. Saiu de Campinas, como se fosse uma encomenda aérea qualquer. Segundo informações obtidas pelo Fantástico, no comprovante da empresa de encomendas expressas estava escrito apenas pedra. O envio se deu sem o devido registro de exportação dessa pedra. O governo brasileiro entrou na história e quer a pedra de volta, imediatamente. A Esmeralda da Bahia é parte do patrimônio nacional. Assim que retornar, deve ser colocada à disposição para a realização de estudos científicos, a exposição em museus, em estabelecimentos de ensino. Foram os brasileiros Elson Ribeiro e Rui Saraiva Filho que despacharam a pedra aos Estados Unidos. Por isso, eles estão sendo investigados. Eles podem ser, sim, condenados pela Justiça Federal por evasão de divisas, falsidade ideológica, enfim, entre outras atividades ilícitas. Elson Ribeiro tem lojas em Limeira, a 150 quilômetros de São Paulo. Ele tá? Não tá. Deixamos recado, cartão e todos os nossos contatos. Ele não ligou de volta. Na casa de Rui Saraiva Filho, em São Paulo, o porteiro disse que ele não estava. Também deixamos os contatos, mas ele não nos procurou. Durante 3 semanas, conversamos por telefone com Tony Thomas, que não quis gravar a entrevista. Ken Coneto só atendeu a uma ligação e disse que não falaria. A Justiça da Califórnia retoma o caso agora em outubro. E o julgamento já tem data, janeiro do ano que vem. Num único ponto, todos os interessados na Esmeralda Bahia parecem concordar. O destino dela não é virar uma dessas joias fantásticas que enchem os olhos, e sim ser admirada como um todo, em sua forma natural. Para que ela serve? Ela serve? Nada. É uma raridade. Uma raridade, não tem uma igual.